Falar um pouco do Papa? Vamos falar um pouco de Leão XIV. O que tem aí? Após a eleição ontem à tarde, o Papa Leão XIV voltou esta manhã à Capela Sistina para presidir a primeira missa do pontificado. Estavam presentes todos os membros do Colégio Cardinalício. No início da homilia, ele fez em inglês uma saudação aos cardeais, repetindo as palavras do Salmo responsorial. Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque ele fez maravilhas. Leão XIV também recordou que o Filho de Deus se revela a nós por meio dos olhos confiantes de uma criança. Assim, ele nos mostraria um modelo de humanidade santa que todos podemos imitar. O Papa disse o seguinte: este tesouro é confiado também a mim para que eu seja um fiel administrador a favor de todo o corpo místico da Igreja, de modo que esta seja sempre mais cidade colocada sobre o monte, arca de salvação que navega através das ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. E isso não tanto pela grandiosidade de suas estruturas, mas pela santidade dos seus membros. Isso, e o Papa falou também, eu já vou explicar tudo isso. O Papa falou também dessa era da hipertecnologia, né, que muitas vezes se abandonam os domínios da fé. O que mais? Vai. Na homilia ainda, o pontífice falou desses ambientes onde não é fácil testemunhar nem anunciar o evangelho e onde aqueles que acreditam são ridicularizados, contrastados, desprezados ou, quando muito, suportados e dignos de pena. Ele afirmou o seguinte: não são poucos os contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo destinado a pessoas débeis e pouco inteligentes, contextos em que a ela preferem-se outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Sem dúvida nenhuma, eu sou católico, eu já contei isso aqui mais de uma vez, as pessoas falam assim: você é católico? Eu falo, calma gente, desculpa, sou... Olha, mas não faço mal a ninguém, né? Então tem isso de a pessoa que tem uma determinada posição, às vezes, escolhas intelectuais, uma determinada formação, não poder ter religião. O nosso Papa Leão XIV é matemático, né? Leonardo, será que ele conseguiu comprovar a quadratura do círculo e a existência de Deus? Nem Santo Tomás de Aquino conseguiu. As provas da existência de Deus são provas filosóficas, mas, enfim, existe a dimensão da fé, e a dimensão da fé como uma dimensão de ética também para as relações humanas é fundamental. Agora, eu escrevi um longuíssimo texto hoje, o Vale Bene já decorou todo, falou, nossa, né? Sim. O Vale Bene mandou assim: Reinaldo, não tenho tempo para ler esse texto, eu preciso esperar mais 2 anos. Eu disse, tá bom. O negócio é o seguinte, eu expliquei ali, indo a Rerum Novarum, né, das coisas novas, que foi, né, a encíclica do Papa Leão XIII, porque esse Papa se escolheu Leão XIV. Né? O Leão XIII viveu ali no limiar, voglio bene, de uma nova era. Né? O Leão XIII, presta atenção, o Leão XIII já era madurinho quando veio à luz o Manifesto Comunista. O Leão XIII nasceu em 1810. Ele tinha 38 anos já quando estava o Manifesto Comunista. Quando a Comuna de Paris aconteceu, eu estou falando de movimentos de inspiração comunista e ações de inspiração comunista, ele já tinha 61 anos. Ele viu a emergência do socialismo. Ele morreu em 1903, 2 anos antes da Revolução de 1905, na União Soviética, na Rússia ainda, que preparou a de 17, o Domingo Sangrento. Uma manifestação pacífica em São Petersburgo que virou um massacre. Ele viu a emergência do socialismo. E aí ele faz a Rerum Novarum, das coisas novas. Ele disse, Senhor... Ele ataca o socialismo duramente. Aliás, é uma manifestação contra-revolucionária, sem dúvida nenhuma, Arthur. Não era o Papa fazendo revolução, era contra-revolucionária. Ele está dizendo, como é que nós vamos conter isso? Como é que a gente faz o mal essencial que o socialismo representa? Aí ele se voltou para o empresariado. Olhem bem o que vocês estão fazendo. Vejam o modo, o tratamento que vocês estão dispensando aos trabalhadores. Ele chega a falar da questão da terra. Ficou parecendo meu amigo João Paulo do MST. Beijo para João Paulo. Pareceu o João Paulo falando. O cara produz na terra e não é dono da terra. Será que é possível? Esse sistema é justo? Sempre chamando atenção, nós precisamos conter o socialismo, mas precisamos
melhorar a vida efetivamente dos trabalhadores. Começa ali a chamada doutrina social da igreja, que em nenhum momento é uma doutrina comunista esquerdista. Se vocês me falarem que a teologia da libertação que veio depois, aí sim, essa tinha um viés esquerdista, marxista, sem abandonar a fé, conciliando as duas coisas dentro do que era possível conciliar, sim. Mas a doutrina social da igreja, não. Portanto, quando, nos dias de hoje, esse Papa escolhe o nome de Leão XIV, ele está fazendo uma alusão ao Leão XIII que disse: a igreja precisa dar um salto e mergulhar na realidade das pessoas e reconhecer a situação de penúria dos trabalhadores, porque olhem o que vem por aí, olhem o socialismo. Era uma mensagem contra o socialismo, mas era uma mensagem para que os senhores capitalistas tivessem um pouquinho mais de, quando menos, prudência, então. Mas ele evoca os valores cristãos. Não é? Portanto, vejo um Papa que vai efetivamente tentar o diálogo com as forças do mundo. Ah, ele participou lá de prévias dos republicanos e não sei o que. Já está demonstrado que ele e o Trump, esse Trump que está aí, não rezam, ainda que ele... Quem disse que todo republicano no passado era reacionário? Eu tenho uma notícia, para quem não sabe. O partido verdadeiramente reacionário, em muitos aspectos, incluindo a escravidão e a questão dos negros, eram os democratas. Depois houve uma inversão. Então, isso não importa. O importa é que ele já tretou com o Trump em redes sociais, com aquele J.D. Vance, que se diz o vice, que se diz católico, que é um psicopata, né? Ainda que com formação intelectual, como se não pudesse haver as duas coisas. Pode, né? Ah, mas esse Papa será mais conservador em matéria no que diz respeito à população LGBTQIA+, no que diz respeito às mulheres. Vamos ver, uma coisa é que um cardeal diz como cardeal, outra coisa é aquilo quando é Papa. Tem um compromisso com o meio ambiente, isso é dado, e o arcebispo de Manaus, né, deu uma entrevista e falou que tem certeza que isso foi conversado, sim, com o cardeal Prévost, e que ele tem certeza de que o Papa Leão não vai tolher o diálogo, muito pelo contrário. Eu acho que os primeiros sinais são bastante positivos, né? E acho importante que ele tenha escolhido o nome de Leão XIV, né? Especialmente porque há uma referência explícita a Rerum Novarum do Leão XIII. Eu escrevi um texto de 18.757 toques hoje, né? Então, se vocês podem começar a ler hoje, depois, termina a semana que vem. Mas está tudo ali.